E aí pessoal, tudo bem? Vinícius do Garage Custom aqui falando. Somos uma empresa especializada em carros rebaixados, suspensões especiais no geral. Hoje mais focado na linha Hercules. Então hoje nós fabricamos tudo aqui dentro da empresa. Para a linha Hercules, facão regulável, manga deslocada, manga roletada, caixa Pitman, caixa roletada. Inclusive já tem no canal do Marcão a nossa caixa roletada. Nossos amortecedores especiais, fabricamos tudo por aqui. Se você quer uma suspensão com conforto e segurança, clique no link abaixo. Fala galera, beleza? Eu tô aqui hoje para trazer essa raridade aqui, um Fusca 1963 da Guarda Civil, uma viaturinha usada aqui por São Paulo. Vou explicar como que é o funcionamento do carro, o que que ela servia, como ela foi feita, aqui no canal do Marco Botelho agora. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Toda sexta-feira, dia de gravação aqui na Garagem 55 Moca, um dos maiores e melhores lugares de São Paulo para entretenimento, para quem quer curtir com a família, curtir carros e ainda trazer os amigos dos clubes, enfim, para vir curtir aqui. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Certo, tio Estevão? Com certeza. Demorou, mas saiu, né? Saiu. Cara, nós estamos com o Estevão. O Estevão tem uma caranga, mano, que faz tempo que eu já vi ela no Encontro da Volks. Isso. Nos encontramos no encontro na Volks, lá que é do Clube ABC, né, da galera do Clube do ABC. E eu falei, puta, vamos gravar, a gente precisava gravar, mas a gente não calhou o tempo, tanto o meu quanto do Estevão e tal. Enfim, graças a Deus, hoje aconteceu. E aí, rapaziada, esse carro, obviamente, que tem tudo a ver com o Hercules, que é o que o nosso canal sempre representa e traz para deixar um legado para você que está assistindo. Mas neste caso aqui, é um carro diferenciado. Na verdade, assim, o que ele fez, para que ele foi feito, é diferenciado. Com certeza. Primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a história desse carro, que eu acho que é um negócio legal. Eu acho que a galera que está aqui não imaginaria que a gente pudesse falar sobre este caranguinho aqui. E eu queria que depois, assim que você se apresentasse, falasse aí também um pouquinho que carro é esse, qual tipo de trabalho ele fez e como ele chegou para você. Com certeza. Bora. Esse aí, ele é um Fusca 1963, que ele realmente foi da Guarda Civil de São Paulo. Ele atuou até 69, esse carro na realidade. E em 69 ele foi destituído. Virou uma viatura posteriormente da PM, provavelmente. E a gente agora restaurou ele novamente. A gente foi atrás, conseguiu achar o veículo numa coincidência gigantesca. O carro realmente era viatura mesmo. E a gente foi levantar na documentação e pela cor dele, era a cor da viatura original, que era o branco Lotus. Que as viaturas da Guarda Civil eram branco Lotus e preto. E aí a gente recaracterizou ela na versão original dela de como ela era em 63. Mas assim, quando você fala em caracterização e coincidência, como foi? Mas por que você estava buscando um carro para realmente transformar ele em viatura? Como era? Não entendi. Sim. Eu comecei em 2015 com essa história de montar viaturas. Montei uma viatura da PM caracterizada e logo depois eu vendi essa viatura para um colecionador. E eu fui atrás de outra viatura para comprar. Isso já no começo de 2016. E aí quando eu cheguei e vi os Fuscas na média de ano, esse aqui me interessou pelo ano. Inclusive eu falei pro dono do carro na época que eu ia montar uma viatura da Guarda Civil. Mas você não imaginava que esse seria uma viatura? Eu imaginava que esse carro era uma viatura no passado. Quando eu desmontei a tapeçaria do teto para poder pintar e fazer a furação, que nós descobrimos que já tinha furação original no teto da Sirene. Caramba, então foi 2 coelhos com uma machadada só. Não podia ser melhor. Caramba, rapaziada, o cara é muito sortudo. O Estevão, ele faz conversão, né, de carros comuns, vamos dizer assim, para quem gostaria de fazer uma viatura. E aí ele foi procurar um outro carro que ele tinha vendido, foi procurar um carro para comprar, para fazer a viatura, ele comprou uma viatura de verdade. É muita sorte, mano. E aí caiu na vida dele esse Fusquinha 63. Inclusive, quem é das antigonas aí, eu acho que assim, essa época, acho não, eu tenho certeza absoluta,
Eu não peguei essa época aqui. A minha época já foi a época das Ipanema, das Veraneio. Não sei, eu acho que eu não peguei a ver, não. Acho que a minha época mesmo de moleque foi das Ipanema ali, dos Gol, pá. Eu não cheguei ainda a pegar essa parte aqui, acho que é muito antiga essa preto e branco, das 63 para baixo, ou até as décadas de 70 ali, né? Cara, qual que era a condição desse carro? Você precisou fazer uma restauração nele? Ele estava muito ruim, não? Precisei, não uma restauração completa, porque a lata dele estava bem conservada. Tá. Mas tinha os desgastes do tempo por ter sido uma viatura e depois esse carro ter ficado na mão de particulares aí, rodando ao longo do tempo. Tá. Mas estrutural ele é um carro inteiro, frente nunca bateu, traseira tudo original, o carro é perfeito. Banco original, tudo original. Muito bom. Eu vou fazer um 360 aqui, rapaziada, antes que o Estevão comece a falar as customizações do carro, o que foi feito, o que é original, o que não é original, de época, do carro. A gente já vê que a lanterninha traseira aqui não é o do ano de 63, mas foi alterada, depois a gente vai perguntar pro Estevão. Esse carro, rapaziada, 63, é aquele que o Vigia, ele é um pouco menor, né? Também já é um carro muito raro. Ele tem a orelhinha de padre aqui, ó, na lateral. Tem aqui a sirene, que isso é bem característica das décadas de 60, 70, né, Estevão? Isso. Muito bacana. Ele, por ser um carro abaixo ser um carro década de 60, ele tinha uns pés de galinha originalmente. Esse daqui, provavelmente, eu acho que foi tirado. Deixou aí como se fosse só as lâminas cowl look de hoje em dia, que os caras falam, né? Isso. Muito bacana, velho. Mas e aí, mano, explica pra mim. Esse carro tem muita coisa peculiar, por exemplo, né? Tem ali a sirene, tem... Este carro, do jeito que nós estamos vendo aqui, ele é um carro que era literalmente como se fosse uma viatura década de 60? Isso, ele está totalmente caracterizado como se fosse a viatura dos anos 60 mesmo. Tá. Logotipo, o logo do Paralama do estado de São Paulo, que era assim, tá, grosseiro. E... Esse é original ainda ou não? Esse não, esse eu fiz ele num padrão envelhecido. Tá bem desgastadão, mas é, né? o logo bem original. Tá. Os logos das portas são pintados, não é adesivo, é pintado, envelhecido. Polícia, Rádio Patrulha. Isso. E aqui tá tudo feito como era... Como era na época, em 1960. Tô vendo ali que ele tem umas paradas meio diferentes ali, escrito Centro RP01. O que significa essas siglas aqui que tá colocada na lateral do carro? A sigla 01, ela determina a delegacia de qual a viatura trabalhava. Tá. Que nesse caso era a delegacia do Centro, que agora virou a Delegacia da Liberdade, que é o primeiro DP. Tá. Então ela fazia parte da Delegacia do Centro. Então essa numeração que vem nessas viaturas antigas, elas determinavam a delegacia que ela trabalhava. Tá. E aí conforme vinha, as delegacias vinham a 2, a 3, eles colocavam a viatura para trabalhar. Tá. E normalmente era de 1 a 2 viaturas que atendiam as delegacias, que faziam patrulhamento diária. Eu fico imaginando. Para atender a delegacia. Hoje você pega um bairro só de São Paulo, tem 30 viaturas. Né? Naquela época, imagine, a década de 60 a criminalidade era menor, Isso. Era tudo menos, né? De tanto que você acabou de falar aí que ele tinha 2 viaturas por delegacia, é quase nada, né, velho? Não é nada. E aí, conforme foi passando o tempo, foi aumentando o número de viaturas e hoje você encontra fotos da Rádio Patrulha de RP 73, 78, tá. Tem Chora Menino, tem Paraíso, ainda o Paraíso era escrito com Z na época, numa das fotos o Paraíso na porta está escrito com Z. Tá. Então eu tenho também um grande acervo de imagens desses carros para poder chegar na proximidade o máximo de originalidade possível dele. Tá. Com rádio amadora, a sirene ela é 6 volts. Tá. A gente fez uma adaptação para virar ela para 12 volts, para funcionar como 12 volts. Esse caça-mulata era um acessório de época, que tinha na época. Algumas viaturas tinham, outras não. Esse? Isso. É que o caça-mulata que a gente conhece, ele é um farol de milha. É um farol de milha. Esse na época usava como sirene. Como sirene. Funciona? Sirene. Funciona. Liga aí pra gente dar uma olhadinha, Estevão. Aí, cara. Aí, enquanto tava lá na perseguição, o cara ligava a parada e saía fazendo tudo que as polícias hoje fazem, inclusive a sirene de hoje em dia é um giroflex diferenciado, gigante, não tinha só um aqui, né? Isso. E aí tinha um giroflex. Hoje, os mais modernos, tal, era mais... Funciona a sirene? Funciona. A de cima? Esse barulho é de cima, não? Mano, funciona tudo, velho. Imagina
Imagina isso na orelha da galera passando a milhão na rua. O cara não entende nada. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Você sabe me dizer o porquê que ele tem... É como se fosse um Sai Blues, ele não é um Sai Blues, né? Mas você vê que ele é pintado daqui pra cima de uma certa parte e o restante é tudo preto. Isso tem um porquê ou você sabe dizer ou não? Na época, como era Força Pública, que ele era derivado da Força Pública, a Guarda Civil. Tá. Então, essa pintura foi feita para diferenciar a Polícia Civil da Guarda Civil. Como é hoje ainda. Como é hoje ainda. Os carros da Polícia Civil é todo preto e branco, ou até descaracterizado. O que identificava ele de diferencial dele para a Polícia Civil é que a Polícia Civil era daqui para baixo preto, daqui para cima branco e o capô branco. Tá. Então isso era para diferenciar o da Civil da Guarda Civil. Tá. E uma pintura já meio que padrão na época que foi customizado. Tanto que em 67 veio uma nova versão dela, onde ela era toda preta e só daqui para baixo branco. Só essa porta era branca. Tá. E vinha escrito Rádio Patrulha em preto. Tá. Os para-choques brancos, aro de farol branco, só que ele era a última versão, só vinha com a porta, com essa parte de baixo branca. Tá. E aí foi a única modificação que teve, desde quando foi criada a Guarda Civil, foi só nesses 2 últimos anos. Legal. O que ocorre hoje com as viaturas mais novas, que mudam totalmente de grafismo ultimamente. Não, e é que na verdade, assim, por muitos anos, eu não estou dizendo nem que eu sei, eu estou dizendo pelo que eu vejo na rua. Por muitos anos, a viatura da Polícia Civil ou da a polícia normal, não digo nem a rota e tal, que sempre foi cinza, né? O carro da rota sempre foi mais característico, o cara olhava, o cara já sabia que era o carro da rota. Mas os outros sempre foi cinza, né? Cinza com branco, as Ipanema e tal, e aí literalmente a Polícia Civil sempre foi branco com preto e ainda a gente consegue ver. Hoje eu vejo que isso tá, não sei se isso tá se perdendo um pouco mais para isso, mas quem é polícia às vezes que tá aí assistindo a gente comenta, ou se você souber, porque hoje a gente vê mais viatura descaracterizada. Sim, sim. Né? Os polícias civis que andavam antigamente nos carros, ainda anda nos carros preto e branco, mas você vê muito carro convencional, como se fosse um mero mortal andando na rua. Isso. Você só vai saber que o cara é polícia quando o cara acontece alguma parada, o cara mete a sirene e sai no meio cortando tudo lá. Né? Então, isso pra gente que eu sou de que tem 44 anos, pra mim tá muito gravado na minha memória as viaturas cinza e branco. Isso, que era da PM antigamente, cinza escuro, com a porta branca, que era os asa branca, depois veio com a cinza claro e as portas brancas mantendo. Tá. Foi até 98, 99. Boa. Em 99 virou a coral, que é aquelas 3 cores. Ah, verdade, PM, verdade. nos anos 2000, que aí começou as Blazers. Elas já eram aquela coral, que era 3 cores. Tá. Mas a rota e o choque sempre manteve a cor cinza. Sempre manteve a cor cinza. Eles nunca tiraram. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que agora é meio... Como é que faz? Tipo, é permitido que as pessoas hoje façam alguma caracterização nos carros? Como é feito? Porque assim, há um tempo atrás, isso bombou na internet. Isso bombou assim, de um jeito, viralizou e tal. De um evento que eu vi em Balneário Camboriú, de uma Saveiro, toda caracterizada PRF, a polícia foi dentro do evento, a Polícia Federal foi dentro do evento, prendeu o carro, não tenho notícia se prenderam o dono do carro, se ele foi penalizado por alguma coisa e tal. Como é que é isso? Tipo, por exemplo, você está andando, querendo ou não, com carro de polícia. Isso. Mesmo que ele seja década de 60, mas é um carro de polícia. Isso é permitido, não é? Como é que é feito? Precisa ter uma autorização? Então, na verdade, o carro antigo, quando você monta ele a partir de 30 anos para trás, não há necessidade de autorização. A não ser que você queira colocar um patrimônio específico de algum departamento, um número de viatura, e aí o comando do batalhão ou comando de policiamento dá essa autorização para colocar. São 2 casos que a gente tem de 2 viaturas que tem o prefixo de viaturas atuais. Tá. Inclusive o Gurgel é o 16200, tá, que é um padrão que é lá de Tabuão. Legal. Que é de uma viatura de comando. Mas tirando isso, a caracterização de 30 anos para trás não há problema. O que não pode ser de lá para cá, porque ainda tem viatura rodando. No perfil coral, no perfil preto e branco e viaturas mais novas, que confunde
o povo na rua, que é como uma viatura oficial rodando ainda. Então pode ser por isso que o menino da Saveiro lá tomou penalização, Isso. porque querendo ou não, pelo que a gente viu, ele usou até o logotipo, as cores do que está usando hoje. Ele colocou totalmente igual, com o logo da PRF, tudo num veículo novo. Tá. Se ele tivesse feito isso num carro antigo, não teria problema nenhum. Num Fusca, ou num Fiat, ou numa Caravan que usava na época, não teria problema nenhum. Com o logo antigo, que já é um logo que saiu de uso da Polícia Rodoviária. Então se o logo for modernizado, não pode usar. o logo antigo eu já posso usar? Já pode usar. Pode usar normal, para efeitos de caracterização, para levar o carro para evento. Não há problema nenhum. Coloca-se a placa preta, faz o certificado de carro antigo, caracterizado de viatura. No caso, quando é uma viatura mesmo, que a gente consegue colocar a placa preta, porque prova que o carro era uma viatura no passado. Tá. Então tem um várias histórico, viaturas, né? você tem um histórico, você consegue levantar, entendeu? Então isso faz a diferença. Quando é customizado, você pode colocar a placa preta desde que mantenha os 80% de originalidade do carro e da caracterização. Tá. Se você fizer um carro totalmente caracterizado, que nem o Fusca, perfeito, mesmo ele não sendo viatura, dá para você pôr a placa preta também. Por quê? Você está agregando um valor histórico no veículo como uma viatura. Tá. Você tem os agregados históricos, né? E como é que você descobriu que esse carro era uma viatura? Como é que foi? Então, quando eu fui levantar esse carro, a princípio a gente não ia fazer o preto e branco, a gente ia fazer o laranja. E aí, quando desmontou o carro, que viu que o carro era uma viatura e era branco já de documento, a gente foi levantar a história com o Grab, justamente para ele poder passar essa informação para nós, que é um GCM amigo nosso que faz parte do grupo. Que legal, E cara. ele que passou toda a informação para mim, todos os detalhes que eram usados no carro, rádio amadora, sirene... Mas você como era conseguiu montado. puxar um histórico dela, tipo assim, ó, esse carro realmente era minha viatura, ela trabalhou em qual região, ela literalmente trabalhou no centro Isso, mesmo? trabalhou Foi no assim? centro, a gente conseguiu levantar pela documentação e por alguns detalhes que tinha da pintura antiga. Quando foi raspado esse carro, a gente conseguiu descobrir Cara, que o animal, número mano. 0, um parcial 1, que provavelmente era da época, e segundo o que o Grab passou, na época deveria ser a 01, que era da época da delegacia. E a gente tentou manter a originalidade em tudo, tentar manter o padrão mais próximo do que era a viatura mesmo usada na época. E como que era a viatura utilizada na época? Qual que era por dentro, por exemplo? Never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Só abre a porta e mostra pra gente. Opa. Eu queria que você... Aí. O que tinha internamente na viatura dessa época que você manteve e buscou aí? Ela tinha o rádio PX, que era original, de época, que era usado esses rádios antigos, analógicos ainda. Tá. Ele usava os cacetetes pendurados sempre na porta aqui. E não tinha nenhum nada pra pendurar. O cara pendurava na parada que abria aqui, ó. suporte do quebra-vento. Era no suporte do quebra-vento. E ficava a caixa de som. A maioria, alguns aqui embaixo, e alguns era parafusado lá atrás, próximo do vidro. A caixa de som é Caixa pra de falar som com o Copom. Pra falar com o Copom da época. Teoricamente era o Copom da Que época, era o né? Copom da época. Ele tinha antena no teto e somente, era o que usava. E a gente tem o cinturão, como era usado na época da Guarda Civil, Ó, que uma legal, réplica do velho. 38, É uma algema, réplica, tudo tá, uma rapaziada? Pelo amor de Deus, não é nada de verdade, fica tranquilo. Mas é uma réplica. Então, do jeito que eu estou vendo o carro aqui, era o que era a década Era o de que era 60. na década de 60. Inclusive, os bancos eram assim Isso, também, não os tinha bancos nenhum eram tipo de assim. modificação nem nada. Os Não, caras não. Sabe o que eu tô percebendo, cara? O carro não tinha nenhum tipo de adaptação como hoje. Sim, sim. Hoje você vê a viatura, eu tô falando aqui, parece que eu já até andei, que eu fui preso, né? Mas você vê a viatura hoje, tem um espaço lá isolado, né? Do preso com o cara. Como é que o cara carregava o preso aqui, O velho? preso ele vinha aqui atrás sentado, algemado. Apanhando até e de apanhando. óculos. Já apanhando de óculos, sem óculos. Daquele jeito. Quando ele chegava na delegacia lá, ele já chegava confessando tudo, até o que ele não tinha feito. Tudo. E era aqui atrás e ele ficava quietinho. E os dois iam na frente aqui sentados. Cara, então assim, você vê que era um carro do dia a dia de uma pessoa normal, né? Que não tinha nenhum tipo de adaptação, assim, como os carros de hoje, que tem ali o chiqueirinho pro preso que é separado, isolado, como se tivesse grade mesmo e tal. E o carro, o Fusca, principalmente esse, continuou com a mesma simplicidade que era. Não tinha modernidade, a não ser o rádio PX aí e tal, né, cara? Que era a informação que era o necessário que eles precisavam para a época. Cara,
Que legal, mano. Olha isso, rapaziada. Aqui o cacetete preso aqui na fechadura do quebra-vento foi demais, demais. Never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Que ele tem umas modificações que não é padrão ano 63. Isso. Né? O 63 ele tem o pisca aqui. Isso. Né? Que é um pisca estreito. Ele tem o pé de galinha e ele não tem o orelha de padre. Isso aqui é uma coisa do carro da época ou você falou não? Porque assim, eu acredito que não deva ter uma norma para você montar uma viatura. Eu acredito, você vai poder me falar um pouco melhor. Não sei se existe uma regra do clube, fala, não, ó, todas essas viaturas tem que ser padrão original, pode ser customizada. Porque eu tô vendo que a sua tem algumas mudanças que não caracteriza com 63. Isso. Certo? Como é que é isso aí, Pulpo? Então, na verdade, o clube, ele não pede uma caracterização específica de viaturas. Tá. Você pode fazer qualquer viatura. Se você quiser fazer alguma alteração de logotipo, alguma coisa que não caracterize ou que a pessoa queira mudar, rebaixar, colocar uma roda, não tem problema. Quer dizer, então, que se eu quiser fazer uma viatura customizada, pode fazer. Fux e chão, pregadona, suspensão encurtada, pode? Pode fazer. Que animal. E a gente dá todo o apoio, todo esclarecimento de dúvida. Se a pessoa quer montar, a gente monta do jeito que a pessoa quer, vai atrás das peças, corre atrás de sirene, rádio, o que precisar, a gente faz toda a montagem. Muito legal. E qual que foi a ideia de você fazer todas essas transformações que eu acabei de mostrar? Porque, como falamos, o 63 tem o pisca de seta, não é ali a orelha de padre. Qual que foi a ideia aí? Então, a ideia eu queria tentar manter ele no padrão do 58. Eu sempre achei bonito o modelo 58. Tá. E a alteração do 58 para ele ficou muito pequena, que seria a ausência dos piscas no paralama, com a orelha de padre, as lanternas traseiras, que são as pequenininhas, a lanterna de placa, que é a mais estreita, tá, e a ausência do marcador de combustível no painel. Que inclusive, para você medir o combustível, você vai com aquela madeirinha dentro do tanque ali para ver o nível do combustível. Põe o nível do combustível. Tá. Aí eu fiz essas alterações para passar para 58, que é um modelo que eu gosto, que eu acho bonito. Tá. Mas mantendo a originalidade do modelo do carro. Ele passou uns anos atrás, mas é a mesma carroceria, o mesmo padrão. Então, a gente o 58 não é oval já? 57 para trás ele é oval. Já deve ser o quê? 57, última. O 58 primeiro já virou. Isso, já virou esse vidro maior. Tá. Já virou a linha maior. Tá. Olha que legal, mano. E aí você fez, você falou, vai caracterizar todo o 58 agora ou não? 58. Eu tirei os batentes de para-choque, que ele tinha o 58, ele vinha alguns sem os batentes. Tá. Para manter o modelo meio pé de boi como viatura, mais simplão, que fica mais estético, visual como pé de boi, né? Uhum. Coloquei as rodas um pouquinho alargadas, que as rodas são estreitas. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, cara. A parte esse carro, por ele ser uma viatura, a gente acabou de falar aqui agora, X minutos atrás, que as viaturas de hoje em dia é tudo customizadona. Isso. Às vezes o cara pega aquelas Trailblazer mais alta, com a suspensão mais alta, o cara rampar as lombadas, subir nas vielas e tal. E tudo caracterizado para deixar ela um pouco mais confortável para os caras dirigir, mais moderna. Essa daqui, por ser um Fusca, e é da época de 63, existia alguma customização nesse carro? Tipo, por exemplo, roda, suspensão, ou era tudo um Fusca 63 mesmo? Na verdade, ele era todo original, não tinha modificação nenhuma. É. A suspensão era padrão Volks, a única coisa que eles mexiam era no motor um pouco. Tá. O motor era um pouquinho mais potente, como até hoje é. Mas do resto mantinha tudo no padrão. Caramba. Era para aguentar o tranco mesmo. Não, mas imagine, velho, hoje a gente vai andar com um Fusquinha desse, parece que o negócio não aguenta muita coisa, né? Por mais que a gente fale, o Fusca é um tanque de guerra, aguenta muita coisa. A gente sabe que o bicho aguenta desaforo. Aguenta desaforo com ódio. Mas mesmo assim ainda é uma coisa mais fragilizada, né, velho? Sim. E os caras deveriam fazer as perseguições com o Fusquinha tudo original. Tanto que a caixa de direção que tava nele era do 1200 ainda. Caramba, velho. Eu refiz a caixa de direção há uns 3 anos atrás. Coloquei a caixa de direção, que é o dobro do tamanho da caixa original, tá. o encaixe da base é o dobro do tamanho, tá. Só troquei pelo moderno agora porque não fabrica mais os rolamentos para colocar na caixa.
Teve que modernizar, não Tive que teve jeito. modernizar porque a caixa já não tinha mais peça, mas até 2 anos atrás eu consegui modernizar a caixa de direção ainda dele. Eu consegui arrumar a caixa antiga, Que legal, velho. que era do carro. As rodas, você falou que você deu uma largada, Estevão? Isso, Explica aí melhor pra eu coloquei gente. as rodas, ela uma talinha um pouquinho mais larga, para dar um pouquinho mais de estética e conforto no carro. Mas essa roda é original dele? É uma roda original com tala, ela não é modificada, essa roda é fabricada com a tala. E ela é aro 15. Aro 15. Os pneus, pelo que a gente tá vendo, são os Firestones diagonal, né? Isso, que eram originais da época. Cara, eu o carro mantive. era... Mano, era muita simplicidade. E aí a gente, às vezes imagine o uso severo, não sei nem se eu posso falar assim, se o uso era severo. Porque assim, ó, nós estávamos falando aí agora há pouco tempo atrás que era de 1 a 2 viaturas por DP. Por DP. Ou seja, a criminalidade era menor. As ocorrências eram menores. Sim. As perseguições também eram menores. Eu não sei lá, né, velho? Não sei se os caras tinham muito trabalho. Não tinha. Não tinha, né? Era uma coisa bem mais light, era uma discussão de trânsito naquela época. Umas era porradas. acidente, uma discussão de bêbado na beira de bar que chamava, discussão entre vizinhos, era só isso que chamava na época, né? Não tinha muito crime, né? Imagine. Outra coisa que deve ser difícil imagine pra hoje. Hoje você vê que os caras fazem as perseguições e os caras passam de moto de Blazer a 200. Imagine uma perseguição com um carro desse. Qual que é a motorização desse carro? Fala pra mim. Ele é original, ele era 1.200. Agora ele tá com 1.300. Tá. Porque o 1.200 não dá pra andar, cara. Não tem como. É muito devagar, né, mano? Mas ele é motor 1.300, todo original. Olha lá. Sem modificação nenhuma. O motor não foi feito modificação nenhuma, mas o carro sofreu modificação porque originalmente esse era 1.200. 1.200. E consequentemente o da polícia era 1.200. Era 1.200. Fala pra mim, velho, como é que esse cara conseguia fazer uma perseguição, mano? Não, pra você imaginar, esse carro hoje, 1.200 é 60 por hora. Meu Deus, Você não passa velho. mais que isso, um carro desse. Ó que doideira. 60, 70 km por hora, se você esticando numa quarta. Não tem como. O câmbio dele é 1.200 ainda. Nossa Ele não senhora. tem força. Ele terceiro e quarto, ele não tem força nenhuma. Ele é muito lento, cara. Eu vou falar, os policiais sofriam ou não. Vamos partir do princípio que de repente não tinha tanta ocorrência, não tinha tanto bandidagem, não tinha... Os caras só faziam ocorrência de briga de família, Sim. mesmo, treta no bar e... Acidente de trânsito, que era o que mais tinha. Beleza, se fosse só pra isso, atendia, vai. Atendia, mas uma perseguição não servia, não. Uma ocorrência também podia, tipo assim, ó... Ô, acabei de ser assaltado no bar aqui, vocês podem vir aqui? O cara demorava, tipo, de chegar em 10 minutos, chegava em um dia inteiro. Demorava um dia inteiro, dependendo de onde era o DP. Muito legal, cara. Ó, uma outra coisa que eu acabei não mostrando, rapaziada. Esse daqui, ó, a gente colocou aqui, fizemos questão de colocar o banner do clube que o Estevão faz parte. Isso. Explica um pouquinho sobre o clube. O clube ele foi criado em 2012. Tá. A gente criou com o intuito de preservar as viaturas e levar isso num âmbito maior. Porque os eventos sempre são carros antigos, originais ou customizados. Tá. E as viaturas ninguém tem acesso. A pessoa precisa ir na academia de polícia, precisa Exatamente. ir lá no Barro Branco para conhecer a viatura. E a gente quis trazer isso para o público, conhecer a história, conhecer como eram as viaturas na época, Legal. a evolução das viaturas. Como a gente vai no evento, a gente leva 10, 12 viaturas, você vem trazendo evolução de 1960, de 70, de 80, 2000, até os anos de hoje. Tá. E nos eventos que a gente faz com a polícia junto, vem as viaturas modernas. Muito então legal, a gente consegue cara. contar a história da polícia. Imagina, velho. Isso só vem crescendo, de 2012 para cá só vem crescendo, o pessoal vem no intuito de agregar mais viaturas, não só os que já fazem parte e tem Mais adeptos, né? Caras novos. tem mais adeptos que vão vindo com esse decorrer, com os eventos que a gente vai fazendo, o pessoal vai conhecendo, pelo Instagram vai conhecendo, vai tirando as dúvidas. E muita gente que tem vontade de fazer, mas não sabia se podia fazer, que foi quando a gente entrou naquele tempo. A dúvida. A né? dúvida. Aí a gente esclarece, na oficina eu esclareço a pessoa como que ela vai fazer, o que ela pode fazer, como ela vai fazer. Boa. Com as peças, porque tem a parte de giroflex, rádio, antena, são acessórios antigos que é difícil de achar. Então a gente já tem o canal para conseguir isso. Muito bom. E a gente vai atrás e assessora também a pessoa na montagem disso. A gente Muito entrega legal. a viatura pronta para Uma ele. consultoria, eu acho que isso é legal também. Então quem quiser seguir aí, ó, galera, ó, @Clube das Viaturas, vai lá, sigam os caras para vocês saberem eventos, vocês devem fazer eventos também, Faz né? Fazer evento. tudo A particular. gente está promovendo um evento para janeiro, Tá. em São Caetano, no Bosque. A gente já está montando todo
o layout da situação e a estrutura para fazer um evento só de viatura em São Caetano em janeiro. Me convida, eu quero ir, velho, pelo amor de Deus, eu quero participar e fazer uma cobertura de evento bem bacana lá. Então, se vocês quiserem seguir os caras, sigam aí, ó, @Clube das Viaturas, vai lá, entre em contato com todo mundo, manda direct que eles vão tirar todas as suas dúvidas. Para quem gosta deste visual e quem gostaria de caracterizar, eu já fiquei interessado em montar um Fuquinha desse aí, pregadão, com as Fux e chão, baixão. Cara, tem uma outra coisa peculiar aqui, Estevam, que eu vi. Aqui parece que tem uma funcional, né? Os caras chamam de funcional hoje e tal. Tô vendo que tem uma no vidro aqui. Isso era um modelo de funcional usado na época dos guardas civis. Aqui tem até um nome. Isso aqui é Luiz Mateus? Isso. Esse Luiz Mateus era o cara que pilotava essa viatura aí ou não? Como foi? Não, na verdade não. Mas a gente conheceu esse Luiz Mateus. O Grabi era um grande amigo dele. E ele que forneceu essa imagem para nós, para colocar aí como homenagem ao Luiz Mateus, que foi um guarda civil da época. Muito legal. Isso é uma baita homenagem, porque todos os policiais merecem ser homenageados pelos trabalhos realizados, que os caras não são moleza não, mano. Os caras têm que... outra coisa que eu queria mostrar, que você trouxe pra gente dar uma olhada lá, tá dentro lá. A prancheta com as atribuições de época. A prancheta com as atribuições. O que seriam as atribuições? As ocorrências do dia, ou é isso? Não, explica pra gente aí, Estevam. Aqui seria o boletim geral de época, com a data. Olha que legal. E os serviços diários que eles tinham que fazer. Esse não é um original, na verdade, né? Não, isso aqui é uma cópia. É uma réplica que você fez. Olha que legal, cara, patrulhamento da polícia. Esse é outro boletim de outro coincidentemente, dia. Hoje é dia 17 de novembro de 2023, aqui é 16 de novembro de 1961. Esse aqui é um logo, era um banner que eles faziam, um folheto que eles faziam para entregar para as pessoas, para evitar o roubo de carro da época, com dicas para poder evitar os roubos. Olha que legal, e era uma Veco, rapaziada, lá. Um desenho, assim, leitinho de uma Veco. Isso aqui, com certeza, deve ser os panfletos que eles distribuíam pra galera. Cuidado aí que tá tendo muito assalto. Estão roubando o celular aí, rapaziada. Cuidado. Aqui são os códigos dos policiais de época, que eram da Guarda Civil. Olha que legal, cara. Soldado mobilizado. Alunos oficiais CFO, alunos oficiais CP, Guarda Civil de São Paulo, chefe de divisão, Guarda Civil classe distinta, cara. A gente tem toda a documentação que animal, aqui. Mano. A gente tenta preservar o máximo original. E cada dia a gente vai agregando mais coisa. Conforme vai vindo o avanço da internet aí, a gente vai conseguindo digitalizar mais documentos, vai resgatando essa história. Muito bom. E uma pessoa que é o primordial para isso, em todo o clube, é o Grabi, que é um amigo nosso que está montando. Pro Grabi. Inclusive, ele tem que carrinho? Ele vai montar um Fusca agora com a gente da Guarda Civil. Vamos gravar esse carro aí do Grabi. Estamos montando para ele. Grabi, obrigado aí pela dedicação que você tem com esses carrinhos. Eu achei que era legal, a gente merecia trazer essa história. Tem muitas pessoas, às vezes, que estão assistindo aqui que nem vivenciou essa época, eu mesmo não vivenciei essa época, mas eu acho legal a gente saber a história e tirar essas dúvidas e essas incógnitas que ficam na nossa cabeça, como eu mesmo falei aqui agora. Como é que os caras faziam uma perseguição com Fusca totalmente original com motor 1200, impossível nos dias de hoje. Tem alguma coisa ainda que está faltando nessa caracterização ou isso aqui já está pronto? Na verdade aqui o que eu quero agregar ainda são os cacetetes, que eles eram de madeira. Tá. A gente está fabricando os dois de madeira e eles eram brancos. Legal. Que iam pendurado na porta, eles usavam de madeira. Então legal. A gente está caracterizando, o Grabi que deu essa ideia pra gente. A parte da caixa de som, a gente está pesquisando se é lá para trás, a gente vai fazer talvez a modificação lá para trás, de acordo com o ano, mas de resto vai manter essa linha mesmo, ele está com toda a parte original do que era de época. Muito legal. Então é isso, velho. Esquecemos de alguma coisa, não? Esquecemos. A próxima viatura que você for fazer, pode chamar que a gente vai fazer a rebaixada com você, era 18. Eu quero só ver. Tem alguma customizada lá? Tem a do Dr. Manteiga, que é customizada, que é uma da PM antiga, customizada, baratinha customizada. Vamos trazer essa baratinha customizada aqui pra gente no próximo vídeo, pra gente gravar e contar toda essa história e mostrar pra vocês que não existe uma regra pra você montar uma viatura de décadas, né? De 60, 70, 80. 80, de repente 90, pode 90, 2000, 90 acho que 90 pode. Pode, 90 a gente consegue montar. Então 2000 não.
2000 já fica um pouco moderno, mas de 98 para trás a gente consegue fazer. Dá para fazer. As Ipanemas, Santanas, Quantum, essa linha mais antiga dos anos 90, a gente consegue montar viatura, tanto da PM, da Civil, Guarda Civil, não há problema. Tá. De 2005 para cá já começa a ter um pouco de dificuldade para montar. Muito bom. Então é isso, Fusquinha 1973, vou chamar ele de pé de boi. Secão, básico de tudo, que eu tenho certeza que os policiais sofriam para fazer uma perseguição. Com certeza. E eu vou falar para você, deveria ser difícil. Tio Estevam, meu irmão, obrigado pela oportunidade de você estar aqui contando um pouquinho dessa história. Eu acho que faz parte da nossa história e a gente tinha que trazer isso para a galera que está aqui. Os adeptos e os não adeptos também, para quem não gosta, mas pelo menos você saber como era realizado e como eram os carros da polícia na década de 60. Então assim, ó, vou ficar aqui no compromisso com você, da gente trazer os próximos, pra gente contar essa história também, porque o clube é gigantesco e eu queria fazer uma série disso, a gente trazer várias outras viaturas pra gente ir contando características e mostrando tudo isso aqui no canal. Com certeza. Pode ser? Opa! Quer deixar um recado pra galera? Aproveitar os 5 minutos aí? Se precisar, a gente faz a customização de viaturas. Tá. A gente tem uma oficina só especializada em customização de viatura. Qual que é o nome da oficina? Chama VTR Customs. VTR Customs. Os contatos estão na descrição do vídeo. Você vai falar direto com o Pode procurar que a gente faz toda a assessoria com viatura. É em São Paulo mesmo? Em São Paulo. Estou na Vila Prudente. Muito bom. A gente faz toda a assessoria, monta a viatura desde o zero e se precisar até compra o carro se necessário. A gente vai atrás do carro e elabora o projeto que a pessoa quiser. Não precisa nem ter dor de cabeça, o cara até compra o carro. Já pega pronto. Você é louco. Obrigado, Tio Estevam. Eu que agradeço. Tamo junto. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Para você que é inscrito, curta e compartilhe. Para você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha, porque vocês aí vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitos caras legais como o Estevam e a sua baratinha. É assim? É, da Guarda Civil. Era baratinha. É a sua baratinha 1963 da Guarda Civil aqui pro nosso canal. Fechou? Tamo junto. Valeuzaço e até o próximo vídeo. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last.